beijinho, até a próxima, É Tony. isso aí, um cheiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia a todos os alunos aí do 8º ano, a todos os professores e aos demais aí que irão participar de mais uma aula. Nós estamos aqui para uma aula aí falando aí sobre os conflitos na América Latina, que vai ser a parte 1, né, professora Fabi? Exato, porque é muito conflito. Uma aula só vai dar não. Tem que ser até mais de uma, mais de duas. A gente até. pode fazer assim uns anos de conflito. Vamos fazer um na América resumo aí da aula, né? Latina. Resumão, poder de resumo. É isso aí. Vamos ver aí o que nós vamos trabalhar, professora? Então, preparados? Habilidade na tela. Então, a habilidade é identificar as áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-americano, analisar o papel de organismos internacionais e regionais na cooperação nesses cenários e discutir as consequências para as populações dos países envolvidos. A unidade temática é conexões de escala e o objeto de conhecimento é corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Exatamente. E, logicamente, falando sobre conflitos, nada melhor do que passar um vídeo da ODS falando aí sobre paz, justiça e instituições eficazes. Então, vamos passar o vídeo aí, daqui a pouco a gente retorna. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesta edição, falaremos sobre o Objetivo 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Ele almeja promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. A paz é um requisito básico para a sustentabilidade. Em sociedades mergulhadas em conflitos violentos, a urgência em resolver essa situação deixa os esforços para o desenvolvimento em segundo plano. Os prejuízos causados aumentam a pobreza, o que agrava ainda mais os conflitos e gera um círculo vicioso. Na Guerra da Síria, por exemplo, de acordo com um estudo do Banco Mundial, de 2011 até o final de 2016, as perdas acumuladas do Produto Interno Bruto foram estimadas em 226 bilhões de dólares, cerca de 4 vezes o PIB da Síria em 2010. Os prejuízos não vêm apenas das guerras tradicionais ou civis, mas também da violência e do crime. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2016 o Brasil teve a altíssima taxa de 31,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Segundo a publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, intitulada Os Custos do Crime e da Violência, o Brasil gastou, em 2014, 3,78% de seu PIB no combate ao crime, ou cerca de 218 bilhões de reais. Nesse sentido, o ODS 16 tem como algumas de suas metas reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado, e reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. No nível internacional, há claramente uma desigualdade no poder decisório entre os países, principalmente entre os desenvolvidos e os de menor desenvolvimento relativo. Portanto, o ODS 16 também almeja ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global, e no nível nacional, garantir a representatividade e a inclusão nas instituições públicas, com os cargos sendo ocupados de forma proporcional aos diversos grupos que compõem a população. Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais são metas essenciais que enfrentam ameaças constantes. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 61 países, mais de 1.000 defensores dos direitos humanos, jornalistas e sindicalistas foram assassinados entre 2015 e 2018. Para a construção da paz, é preciso ter em mente que o conflito é algo inerente à vida em sociedade. Desse modo, quando ele ocorre, é preciso que haja justiça na sua resolução, com obediência ao devido processo legal. Em 2016, no Brasil, mais de 290 mil pessoas estavam presas sem sentença, o equivalente a cerca de 40% da população prisional. É preciso promover o Estado de Direito, com igualdade de tratamento e acesso, juntamente com o fortalecimento das instituições. Ao gerar o sentimento de que a justiça está sendo devidamente feita, ocorre o fim dos revanchismos pessoais e a redução da sensação de impunidade, fatores que fortalecem a sociedade e a confiança desta no Estado, criando assim condições para a paz sustentável.
Além do mais, é preciso salientar que a paz deve estar presente em todos os níveis, a começar pelo doméstico. De acordo com dados disponíveis de 2005 a 2017, em 81 países, quase 8 em cada 10 crianças de 1 a 14 anos foram submetidas em seus lares a alguma forma de agressão psicológica ou castigo físico de forma rotineira. Então, ainda há muito o que fazer para atingir este objetivo. Ficamos por aqui. Não deixe de conferir os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, curtir e compartilhar. Assim, você estará ajudando o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! ODS aí 9, ela acaba mostrando essa relação de paz, né, desse conflito aí, que acaba acontecendo não só, logicamente, na América Latina, né, mas também, né, em toda a parte do planeta. Logicamente, né, o histórico da América Latina proporciona aí vários motivos para conflitos. Não é só questão política ou é questão econômica, ele vai mais além disso, né? Vamos lá ver aí na próxima tela, acompanhem na próxima tela, né, os conflitos recentes na América Latina, né, que são aí os conflitos contemporâneos, envolve aí uma série de fatores. Então pode ser econômico, social, ideológico, pode ser religioso, pode ser político, tá? Então, tá em diferentes escalas, apresentam diferentes modalidades e diferentes estratégias. Então, são vários os fatores aí que contribuem com essa relação aí de conflitos. Então, quando a gente fala conflito, não é necessariamente guerra, né? Não é o pessoal dando cacetada na cabeça do outro, né? Os conflitos podem ser apenas tensões, às vezes você fazendo comentários, né, propagando notícias, não precisa ser só... Exatamente. E porque tem questões políticas, como aconteceu na Venezuela recentemente, né, até por questões históricas, né, então tudo isso aí, né, uma relação de um país com outro, tudo isso aí vai refletir, né, na relação que se tem interno e externo. E não é só no próprio continente, ele pode vir de fora, ele pode vir do exterior e aí gerar conflitos internos no país, né. Isso aí a gente vai ver alguns exemplos, né, não dá para ver, porque se a gente for contar, foram mais de 40 conflitos só na América Latina, né, desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, se a gente for contar desde a colonização até os dias de hoje, são centenas aí de conflitos, aí, principalmente nas questões, né, que tornaram aí a América, né, principalmente a América Espanhola, independente. Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver aí, né, o globo, né, e a parte aí da América Latina. Então, nós temos o México, né, que está localizado lá na América do Norte, né, nós temos aí a América Central Continental, né, ou o Istmo da América, né, que quando fala Istmo, né, é um pedaço de terra que liga, né, um continente ao outro, né, então nós temos aí a parte continental da América Central e a América Insular, que são aí as ilhas, os arquipélagos que nós temos na América Central. E a América do Sul, né, com os países aí, né, identificados. Eu gosto sempre de colocar o mapa do globo, né, para identificar, né, bem a posição aí dos países, dos continentes, nessa relação aí original do nosso planeta, né, professora? Exatamente. E nós estamos ali nesse meio. Então, também é muito importante a gente entender esses conflitos que também têm a ver com o nosso país, nem sempre diretamente, mas indiretamente, né, e entender o que acontece principalmente ao nosso redor. Exatamente. E como eu falei lá para vocês da questão da colonização, né, vamos ver aí um mapa mostrando como é que foi a colonização da América Latina. Então, a parte verde aí, né, que boa parte aí da América Latina foi colonizada pelos espanhóis, né, está aí identificado aí com a cor verde. Né, nós temos aí o território português, né, que é o território aí do Brasil, não no seu, né, na sua área original. Né, nós temos os territórios, né, franceses, né, principalmente a Guiana Francesa, né, que ainda é um departamento francês, né, diga-se de passagem, né, nós temos aqui o Haiti também, né, o território britânico, tá, porque aí seria a Guiana, tá, que seria nessa parte aqui, estaria em vermelho, né, e outros países e ilhas, né, que ainda, alguns ainda têm o domínio dos britânicos. Né, o que está em roxo, que está como Dutch, né, quer dizer o território holandês, que antes era a Guiana holandesa e hoje é chamado de Suriname, tá certo? Então, é uma divisão colonial que, quando a gente vê e fala sobre a América Latina, tem essa relação principalmente com os espanhóis. Então, boa parte do território da América Latina aí
né, foi aí colonizado pelos espanhóis, tá certo? Então, muitos aí dos conflitos têm muito a ver com a colonização e com a independência da América Espanhola aí, né, principalmente aí nos territórios que se tornaram independentes aí na mão de Simão Bolívar, como a gente vai ver, né, em alguns slides aí, tá certo? Quer comentar alguma coisa, professor? Não, eu queria falar que às vezes a gente acha que isso é passado, mas tem alguns que se arrastam até hoje. A gente tem aquela Maldivas, não sei, esqueci o nome, que é um território inglês que a Argentina e a Inglaterra estavam em briga. O governo Thatcher, boa parte foi em guerra. Então, por mais falar, nossa, professor, mas é antigo, nem tem nada a ver, mas tem, e alguns deles permanecem até hoje. Mas é contemporâneo, porque é de 1982, então quando teve a Guerra das Malvinas, nós vamos mostrar aí num dos slides, ele é um conflito aí contemporâneo de um país externo, fora da América Latina, junto com a Argentina aí, mas que a gente vai comentar um pouco sobre isso. Vamos lá para a próxima tela, aí a descolonização da América Latina, né? Nós vamos descartar essa parte aqui, né, 1799, porque tem a ver com os Estados Unidos, né, que se tornou independente em 1776, né, mas aí os outros países da América Latina, principalmente a partir aí do início do século XIX, começaram a se tornar independentes, né? Então, esse processo aí foi processos através de guerras, de conflitos entre as metrópoles, né, principalmente a Espanha, e os países que eram colônias aí, né? Então, citei o Simão Bolívar, aí, que teve um papel importante, aí, principalmente nessa região, né, dos Andes, aí, Colômbia, Venezuela, aí, que se fala muito sobre, né, a Revolução Bolivariana, né, com a ideia até de se transformar a América num único país, né, principalmente a América Espanhola. Todos esses aspectos históricos acabam influenciando aí no nosso cotidiano e nos conflitos que tiveram aí. Vamos lá para o próximo slide. A gente vai ver aí, né, essa área de atuação da FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, ela surge a partir da década de 60, né, mais precisamente em 1964, e o seu auge foi entre as décadas de 1980 e 1990, no início de 1990. Então nós temos aí a parte vermelha, que foi a parte da Colômbia que a FARC dominou. Então ela dominou desde a Cordilheira dos Andes até a região amazônica, mais ou menos em torno de 40% a quase 50% do território colombiano tinha o domínio da FARC. Né? Nós tínhamos também outros grupos revolucionários que surgiram junto com a FARC, mas que não tiveram tanto destaque como foi a FARC. Né? E a FARC ela acaba, né, apareceu aí o ano de 2016, com o passar do tempo ela acaba enfraquecendo. Né? Eu citei o Plano Colômbia dos Estados Unidos, na década de 1990, acaba, né, investindo na Colômbia contra o narcotráfico. A gente sabe que o maior consumidor de cocaína no mundo são os estadunidenses, né, nos Estados Unidos. Então, para tentar reverter essa situação, né, tentou ir na raiz, né, mas a gente viu que pouca coisa teve de eficiência. Mas aí acabou enfraquecendo a FARC, houve um acordo entre o governo colombiano, junto, né, com os líderes da FARC, né, e ela, eu nunca digo que ela foi dissolvida, né, mas ela está meio que neutralizada. Mas dizer que ela não existe, aí não dá para você afirmar, tá certo? Então ela está neutralizada, eles estão com outras ideias, com formação de partido político, até para oficializar. Então está em uma outra situação. Agora dizer, porque eles eram em torno de 40 mil militantes na FARC, né? De repente você eliminar para zero é difícil, tá certo? Então só para retratar isso aí. No próximo slide nós temos um mapa aí do narcotráfico, tá certo? Então vocês estão acompanhando aí, né? O que está em vermelho são as drogas, né, que acabam saindo aí da região, né, da Colômbia, principalmente, né, e o que está em azul é o dinheiro, né, que acaba se concentrando aí, principalmente nos Estados Unidos. Então é interessante retratar isso aí, né? Porque no fim das contas fica tudo lá. Exatamente, né? Então é isso que é interessante retratar. Então as drogas saindo da Colômbia e, logicamente, né, para uma lavagem de dinheiro, principalmente em Miami, né, se fazia muito isso lá no estado da Flórida, se fazia essa lavagem de dinheiro pelos próprios narcotraficantes. Né? Isso aconteceu muito na década de 1990 e 1980. Né? A Colômbia, além de ter a FARC, também teve Pablo Escobar,
né? Então, a crise colombiana contra o narcotráfico foi muito forte, tá certo? A gente vê isso em diversos... Eu sei que às vezes a gente fala, filme não retrata a realidade, mas é só a gente olhar. Tem muitos filmes, principalmente nos anos 80, anos 90, que retratam justamente essa questão, né, da lavagem de dinheiro, de como esse dinheiro é desviado e fica ali no território americano, né? Para também levantar menos suspeitas, falam sobre a questão desses bancos, né, que ficam em outros países, né, que ali não tem, eles não contam, né? Então tem séries, né? Lembraram aqui, por exemplo, do narcotráfico tem o Narcos, então a gente também pode ver isso retratado, né, também nas telinhas. Bom, não vai dar tempo de falar da Guerra das Malvinas e nem da organização, né, dos Estados Americanos, infelizmente, mas prometo para vocês que na próxima parte eu falo sobre a Guerra das Malvinas e da OEA. Tá? Mas vocês podem trabalhar com os alunos, que as aulas estão sempre no repositório. Quero agradecer aí a participação de vocês no chat e, logicamente, a participação aí dos comentários sempre são bem-vindos. Tá? Obrigado, professora Fabi, pela participação. Um abraço. Muito obrigada. Não esqueça de avaliar nossa aula no QR Code e até a próxima.